Bom dia, povo de Deus. Bom domingo, bom primeiro dia da semana. Graça, misericórdia, paz sejam multiplicadas sobre todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, entramos na presença do Senhor com hinos, louvor, com cânticos de gratidão. Amém? Foi o Senhor que nos fez povo seu, rebanho do seu pastoreio. Muito bom. A gente está junto aqui, começando a semana, uma semana de primeira, não começa na segunda. E a gente está aqui para compartilhar a virtude, estamos aqui para meditar sobre princípios fundamentais para a nossa vida, essenciais mesmo. Então, uma boa semana para todos, um bom dia. O Senhor renova sobre nós a sua misericórdia, e isso é a causa de não sermos consumidos, amém? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre todos aqui, agora, hoje e sempre, em todo lugar, e nos dê paz sempre. Graças a Deus. Muito obrigado aí, o pessoal está cumprimentando aí, feliz Dia dos Pais para todos os pais aí, em nome de Cristo Jesus. O pessoal está cumprimentando aí porque hoje também, né, eu acumulo essa dádiva, então hoje eu sou duplamente agradecido, porque hoje, além de ser Dia dos Pais também, é o dia que eu celebro o começo de mais um ano aí, né, de vida. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, né? Um grande privilégio estar com os irmãos, muita gratidão poder começar esse dia aqui, essa semana, dessa forma tão bendita, muita gratidão mesmo. Assim, eu não vou dar conta de escrever para todo mundo e manifestando assim a nossa alegria, a alegria da minha casa, e puxa, assim, a Lana, os filhos, todo mundo, assim, muita gratidão, as expressões, as manifestações de carinho, as mais singelas, assim, afetuosas mesmo. Eu sou muito grato a Deus, eu sou um homem bem-aventurado, né? Em todos os aspectos, tudo aquilo que fala sobre a bem-aventurança, eu desfruto isso e sou grato a Deus, louvo a Deus por tudo isso, pelos amigos, né? Então, um forte abraço para todo mundo, que o Senhor retribua assim, medida multiplicada de toda virtude compartilhada, os gestos, os presentes, os mimos, assim, coisas tão expressivas assim, né, de forma tão singular, afetuosa mesmo. E louva a Deus por tudo isso, louva a Deus por essa relação, por sermos família, né? Recebi muitas mensagens e expressões mesmo. Grato a Deus. Se eu não conseguir responder por todo mundo aí, todo mundo por escrito, mas eu quero dar aqui meu testemunho em nome de Cristo Jesus. Gratidão, renovação, consolo, ânimo, disposição. Amém? Começando aí um novo ano mesmo nessa essa disposição no Senhor, né? De crer, de depender mesmo da sua misericórdia, do seu favor. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus assim por essa semana e agradecer por esse dia e também assim colocar o nosso coração na presença do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado assim pelo teu amor, obrigado pela renovação da tua misericórdia, gratidão, assim, queremos mesmo assim, ó Deus, derramar o nosso coração na tua presença e sermos visitados pelo Senhor, o Espírito do Senhor se movendo em nós e trazendo luz, trazendo assim discernimento, sabedoria, revelação a respeito da tua palavra, a respeito do teu propósito na nossa vida, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. Eu quero meditar sobre algo aqui que também vai de encontro, né? Essa alegria testemunhada aqui em relação à nossa vida e muito, assim,
muito privilégio, né, amados? Poder estar vivendo tudo isso e dessa forma e de uma maneira tão bendita, a gente está aqui, né, juntos nesse processo. Lá em 1 Tessalonicenses, eu quero compartilhar com vocês sobre um princípio, né? Então, como hoje é um dia assim, mais do que especial na minha vida, eu quero dar um testemunho e eu quero testemunhar meditando sobre um princípio, um dos princípios essenciais na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. Então diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, a partir do verso 15, diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Eu tenho que ter esse cuidado. Amados, a nossa vida em Cristo, ela deve ser marcada pela espontaneidade. Jesus fala sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Ele diz: meu Pai me ama, porque a vida que está em mim, eu a entrego espontaneamente. Peça mesmo de Deus hoje a graça, sim, a graça da espontaneidade, de que toda a sua entrega, toda a sua forma de viver a vida seja a partir de uma ação, de um testemunho de espontaneidade, como fruto da revelação daquilo que você alcançou em Deus. Amém? Assim, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não precifique a sua vida. Não coloque preço. Ontem eu estava conversando com a Lana e existe uma expressão no nosso vocabulário cotidiano que ela é terrível. A gente às vezes não tem noção do tanto que ela corrompe, ela compromete muitas vezes as nossas relações. Que diz assim, vale a pena, ou tem valido a pena, ou isso valeu a pena, ou isso não vale a pena. O que nós estamos inconscientemente dizendo? Que há uma penalidade, há uma pena, há um ônus imposto. Então, a vida não é a vida que vale a pena. A vida é a vida que se oferece, que se entrega, que se oferta espontaneamente. Então não procure estabelecer na sua vida relações de nenhuma sorte que valha a pena. Porque quando Jesus entregou a vida por nós, ele não estava fazendo uma coisa porque era compensatória da pena. Então, em nome de Cristo Jesus, Jesus não fez como uma compensação, ele fez pela alegria, pela certeza do que aquilo ia gerar, do que aquilo ia produzir, do que aquilo ia manifestar, e não porque ele estava esperando compensar o sacrifício, a pena. Então, que tudo na vida valha o esforço, que tudo na vida valha o sentido, que tudo na vida valha o propósito, mas nunca que valha a pena. Não queira um casamento que valha a pena. Não queira amizades que valem a pena. Porque senão você vai estar sempre mensurando as coisas pela penalidade, pelo ônus, e não pelo seu significado. Então nunca retribua mal por mal, mas antes sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então Paulo está dizendo o seguinte: a bondade é para com os que estão perto e também para os que estão longe. Não adianta você querer ter bondade para quem está longe e não ter para quem está perto, e não se limite a ser bondoso ou viver bondade com quem está perto e não viver isso também com quem está longe. Alegrem-se sempre. E agora Paulo está colocando as coisas de forma diretiva, né? Ele não está colocando de forma alternativa. Ele está dizendo: a alegria é um princípio, orem continuamente, orai sem cessar, e sejam gratos, em tudo dai graças, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Eu queria tratar hoje desse princípio específico, né? Nós temos aqui alguns princípios implicados, o princípio da alegria, da oração, mas de certo modo a gente vai estar tratando, né, esses aspectos, esses princípios, considerando essa questão de que em tudo dai graças, ou sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então por que nós estamos tratando isso como um princípio a ser considerado? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a nossa vida é uma vida de gratidão. Então eu queria compartilhar com você hoje sobre o princípio da gratidão, o segredo de uma vida bendita, o segredo da vida bem-aventurada a partir de um princípio, de um fundamento de gratidão. E ele diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, a gratidão, ela é fundamentada, né, numa convicção absoluta da fidelidade de Deus, daquilo que Deus prometeu e que Ele fará. E aí a palavra de Deus diz que a gratidão é a forma pela qual nós mantemos o nosso coração puro, santo. A palavra de Deus diz: nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine. Então muitas vezes as pessoas estão pensando santidade, né, na forma às vezes do comportamento, na forma às vezes dos seus ritos, das suas práticas, né? Muita gente se esforçando. Não, sabe o que é santidade? É ter um coração grato, é ter um coração preservado em pureza, a pureza da gratidão, ser grato em todas as coisas. Isso é muito forte na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, se nós olharmos para a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, diz que uma das coisas, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, uma das coisas que impediu, uma das coisas mais fortes que impediu o povo de entrar na terra prometida é a murmuração. Os murmuradores, os queixosos, aqueles que vivem a vida lamentando, se queixando, não entrarão no reino dos céus. Amém? Então às vezes a gente tem falado aqui, né? A gente tem compartilhado muito sobre o evangelho que tira do Egito. Ele tem que evoluir, não é um outro evangelho. Então há uma palavra do evangelho que declarou a nossa liberdade. Ele proclamou liberdade aos cativos, mas ele dá vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. E o que é esse caminho, essa trajetória, esse processo de transformação para a liberdade? O que significa você alcançar um coração livre? O que significa alcançar liberdade na vida? Gratidão. Gratidão. Ter um coração grato. Não é um coração agradecido. Às vezes a gente confunde gratidão com agradecer. E agradecer muitas vezes pode ser apenas a forma como eu estou reagindo a um benefício. Mas a gratidão, ela vai além de agradecer o benefício. É a consciência, é a convicção da identidade, da pessoa que nós nos tornamos. Se você tentar ter um coração agradecido, ora você estará agradecido, ora não. Ora você vai ter motivos para agradecer, ora não. Por isso que gratidão é um princípio, não é um comportamento. Gratidão não é uma ação de retribuição a um benefício recebido, é mais do que isso. Gratidão é o estado de plenitude, por isso que ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar.
é o estado de plenitude, ou seja, muitas pessoas hoje, elas oram em cima de uma necessidade, de uma urgência. Não fosse a necessidade, não orariam. Porque elas confundiram a vida de oração com petição. Por isso que gratidão é um princípio. Quem não tem, deixa Deus ministrar o seu coração. Quem não tem um coração grato, reza, mas não ora. Oração é um estado espiritual de comunhão plena a partir de um coração grato, em que eu não estou diante de Deus para ficar agradecendo o tempo todo, mas eu vivo na presença de Deus em um permanente estado de plenitude. Gratidão é que você está sempre fluindo no sentido de oferecer. Gratidão, você está sempre fluindo no sentido de entregar. Gratidão é porque você está sempre movido de um estado de plenitude. Não há espaço, deixa Deus ministrar o nosso coração, não há espaços vazios na minha vida, de modo que nem as minhas necessidades se tornam carências. Eu não sou carente das minhas necessidades. Eu sou grato. Eu sou grato por desfrutar necessidades na minha vida. Porque são essas mesmas necessidades que me colocam em conexão, em relação um com o outro. Então gratidão é uma alegria que não pode ser roubada. Então gratidão não é uma satisfação. Gratidão não é porque eu estou satisfeito, porque eu tenho necessidades, mas eu estou pleno, porque essas necessidades não significam para mim carências, prejuízo, ausências ou danos. É a plena consciência da pessoa que eu sou, do lugar que eu estou e do propósito que eu tenho. Isso é gratidão. Gratidão é a forma como você manifesta o seu estado de plenitude, em que você está para a vida, você está para as pessoas, você está para Deus. Isso é um princípio. E como é um princípio, isso é uma direção. Você não vai alcançar você não vai alcançar uma condição de gratidão esperando, no sentido de quem está à espera de que isso aconteça. Isso tem que ser trabalhado. Então você vai alcançar uma plenitude e ser grato o tempo todo, né? E em tudo dar graças, se você tiver essa esperança, a plena certeza disso, e trabalhar isso na sua vida. Então isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser conscientizado. A gratidão é um princípio porque ela liberta você da idolatria. Às vezes a gente pensa que idolatria está relacionada apenas ao aspecto religioso, né, litúrgico, devocional. Não, idolatria é tudo aquilo que você idealizou. Então muitas pessoas não conseguem viver um estado de gratidão, não conseguem viver gratidão em toda e qualquer circunstância. Então ele está dizendo aqui, sejam gratos em toda e qualquer circunstância. Então muitas vezes uma das coisas que mais compromete isso é a idolatria. E o que é idolatria? É a idealização. Por que muitas vezes você não consegue viver plenitude, você não tem essa esperança de gratidão, essa esperança dadivosa, esse sentido na vida? Porque de alguma forma você idealizou Deus, você idealizou a vida, você idealizou pessoas, você idealizou circunstâncias. E aí você consegue até assim ser agradecido. Por isso que a idolatria leva a um culto. Então as pessoas ou cultuam porque estão à espera de que suas expectativas sejam satisfeitas, ou cultuam porque estão agradecidos.
Mas a gratidão é aquilo que te leva além do culto. Porque é um estado de ser, é a pessoa. E ela é sempre, ela não é no culto. Por isso que ele está dizendo em toda e qualquer situação. Então as pessoas hoje, elas esperam o culto para revelar que estão agradecidas. E você não tem que esperar um horário de culto, um local ou uma circunstância para agradecer alguma coisa. Porque você vive em permanente estado de gratidão. Então a gratidão te liberta da idolatria. E consequentemente ela também te liberta da murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é a forma como a gente manifesta a nossa insatisfação a partir da não resposta do ídolo, a partir daquele momento que você não alcança seus idealizados, então você se amargura, se ressente. E a Bíblia diz que uma das coisas que impede as pessoas hoje de entrar na dimensão do reino, em possuir a terra, em viver uma vida bem-aventurada, é a murmuração. Às vezes você pode não ter percebido, mas não são as pessoas que estão impedindo você. Não é Deus que não está te dando aquilo que você precisa. Deus já nos deu todas as coisas. Ora, se Deus nos deu todas as coisas, então Ele não me deu só o que eu precisava no sentido da necessidade, e nem aquilo que eu merecia no sentido do reconhecimento. Ele me deu todas as coisas, até aquelas para as quais eu não tinha consciência. Então Deus me fez uma pessoa plena. Então a murmuração não cabe na vida de quem se relaciona com Deus nesse nível de entendimento. Por isso, às vezes, você está achando que é alguma circunstância exterior que está impedindo, e não é. É a murmuração. Às vezes você está lá vivendo uma... Deixa eu te dizer, em nome de Cristo Jesus, eu estou aqui, eu quero trazer um testemunho hoje, assim, porque eu estou grato a Deus por essa questão. É o aniversário, é o Dia dos Pais, então, mas eu não estou agradecido. É a gratidão, é a plenitude, é a certeza de viver isso. É isso. E para estar aqui em estado pleno de gratidão, eu não tenho que me esquecer das coisas que não estão resolvidas. Eu não tenho que me esquecer daquilo que não está funcionando. Ou das dificuldades que estão à volta da gente. Não, é exatamente, é mais do que isso, é a forma como você enfrenta tudo isso. Sem murmuração, sem queixa. Então às vezes você está achando que você tem um problema relacional, e não é. Você tem uma expectativa da relação. E você não vai conseguir enfrentar o seu problema relacional se você não for tomado de gratidão. De gratidão por entender que você é a pessoa que representa o todo de Deus naquele lugar. A minha gratidão é saber que nesse momento, onde eu estou aqui, nessa cadeira onde eu estou sentado, eu represento o todo de Deus nesse lugar. Não há outra expressão de Deus no lugar que eu ocupo. Deus não escolheu outra fala, outra voz. Então não é o que eu sinto, não é o que está acontecendo, não é a agenda, não são as pessoas à volta, mas é a consciência de tempo e lugar. Então não murmureis, porque os murmuradores não entrarão. Os amargurados não verão a Deus. Então, se os murmuradores não entrarão, os amargurados não verão. Então, muitas vezes você não está conseguindo acessar aquilo que é o plano, o propósito de Deus para a sua vida, porque há murmuração, há queixa. Está sempre faltando alguma coisa, é sempre culpa de alguém. É um detalhe, é um desapontamento, é uma frustração.
E aí não há na sua vida aquela ousadia, não há na sua vida aquela postura. E então a Bíblia diz o seguinte: pessoas murmuradoras não entram, e pessoas amarguradas não vêm. Então tem muitos irmãos paralisados de murmuração e cegos de amargura, porque só tem olhos para si. Eu estava conversando com a irmã essa semana, e ela falando da tamanha dificuldade dela no casamento dela. Eu falei: irmã, você precisa pensar um pouco mais em você. Mas eu vou te dizer uma coisa: não é pensar em você, naquilo que está te faltando, nos seus desejos. Porque às vezes ele fala assim: você precisa pensar um pouco mais em você, como o Pedro, né? Não, Jesus, isso não vai te acontecer. Deus terá cuidado do Senhor, né? Então pensa um pouco mais do Senhor, esse povo não te merece. Então as pessoas acham que pensar um pouco mais de si, quando elas vão pensar em si, elas se voltam de novo, né, para suas caras. Não, pensar em si no sentido de discernir, de compreender a pessoa que Deus fez, a pessoa que você é, nesse exato lugar, nesse exato momento, nesse tempo. Para que você seja uma expressão pura e não danificada. O que é amargura? É um dano, é uma marca, é uma subtração no coração. Então que o seu coração seja pleno, que não haja subtrações, que não hajam faltas, carências. Então a santidade é a forma como você conserva o seu estado de pureza, de originalidade. E como é que isso acontece? Com gratidão. Em tudo dai graças, porque não há subtrações, não há danos, não há prejuízos. Muitas vezes você se sente prejudicado. O que é um prejuízo? Por que as pessoas se sentem prejudicadas? Porque elas idolatraram, elas idealizaram, elas fizeram um juízo prévio. E agora a situação não é correspondente àquilo. Amém? Outra coisa que impede é a ansiedade, é o medo do futuro. Então a murmuração, são pessoas que lamentam, né, o direito que não tem. Os amargurados lamentam e estão feridos, né, pelo reconhecimento que não alcançaram. E os ansiosos estão feridos e aprisionados do medo do que pode acontecer. Então, muitas vezes, assim, está faltando uma única coisa na nossa vida para que a gente possa entrar na terra que nós não entramos, ver as coisas que nós ainda não vimos e herdar aquilo que está prometido. Então, quando a gente tem um coração grato, um coração pleno, um coração entregue, um coração dadivoso, um coração espontâneo, você é herdeiro daquilo que está para ser revelado, né? Você é bem resolvido nas relações difíceis. E você é bem disposto nas situações onde falta alguma coisa. Então que a falta não faça você murmurar, que a dificuldade não deixe que você se amargure, e que os riscos não façam você ter medo. Então na vida há riscos, não tenha medo. Na vida há dificuldades. Há dificuldades. Então não se amargure. E na vida há perdas. Não murmure. Não murmure a perda. Não lamente a dificuldade. E não tenha medo dos riscos. Como é que eu vou enfrentar minha ansiedade? Gratidão. Como é que eu vou manter um coração puro? Gratidão. E como é que eu vou ter um lábio puro? Gratidão.
de modo que a sua boca não murmure, seu coração não desanime e seu espírito não se abata. Eu quero declarar isso nesse dia tão especial. Eu quero te dar um testemunho. Que a sua boca não seja a boca de quem lamenta, mas de quem engrandece. Que o seu coração não seja o coração de quem se ressente, mas de quem conhece. E seu espírito não seja o espírito de quem desanima, mas seja o espírito de quem persevera. Que o seu espírito seja perseverante, que o seu coração seja afetuoso e que a sua boca seja carregada de esperança. Em nome de Cristo Jesus, viva em gratidão em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todas as relações, em todos os momentos. Dê graças em todas as coisas. Amém. E aí eu queria concluir essa reflexão falando do Salmo 116. O que é que eu vou fazer para revelar minha gratidão? E ele diz assim: que darei ao Senhor como expressão desse meu estado de plenitude, de gratidão? Eu erguerei o cálice da minha salvação, eu invocarei o nome do Senhor e eu vou cumprir todos os meus votos, eu vou renovar meus votos. Por que eu quis compartilhar sobre esse princípio de gratidão? Hoje, no Dia dos Pais, no dia do meu aniversário, para estimular você a uma renovação no espírito, a uma plenitude de alma e a uma vida de louvor, de testemunho constante. E para que isso ajude você a renovar seus compromissos. Sabe o que eu faço? Eu renovo meus compromissos todos os dias. Sabe como é que eu mantenho um coração grato em todas as circunstâncias? Não desistindo. Não me queixando. Não me sentindo prejudicado. E não desistindo. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Gratidão sempre. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a palavra que de todo o meu coração eu quero repartir com você. Enfrente a vida com gratidão. É um princípio. Em tudo, dê graças. Eu não agradeço a Deus nas dificuldades, mas eu sou grato a Deus por ser a pessoa que Ele escolheu para enfrentá-las. Eu não agradeço os problemas, eu agradeço a vocação. Eu sou grato pela vocação. Eu sou grato porque Deus colocou sobre mim a sua mão. Eu sou grato por viver esse tempo. Eu sou grato porque meus olhos podem ver, meu coração pode sentir e meu espírito pode cooperar. Então, em nome de Cristo Jesus, eu sou grato pela certeza de que meus olhos verão o que ainda não foi visto, e eu vou conhecer aquilo que ainda não é sabido, e eu vou estar diante do Pai. Ele fará isso. Então, um forte abraço para todos. Um forte abraço para todos. Sou grato a Deus por desfrutar de uma relação tão bendita, tão maravilhosa, tão preciosa. E consciente de que
nós não vamos corresponder a todas as expectativas. Nunca tive essa presunção de conseguir satisfazer as expectativas das pessoas. E não tente fazer isso na sua vida. Certamente não vamos conseguir atender todos, não vamos conseguir fazer tudo que as pessoas precisam que a gente faça. Mas estamos aqui para enfrentar tudo isso, para viver tudo isso, para sermos companhia uns dos outros nesse tempo. Então, você vai se desapontar muitas vezes consigo mesmo, com quem quer que seja. Vai faltar para você muita coisa que você achava que era essencial para fazer o que você tem que fazer. E muitas vezes você vai estar tomado de uma tristeza assim, que você vai imaginar insuperável. Mas nesse momento sua boca vai louvar, nesse momento seu entendimento será renovado e seu espírito será iluminado. Então, em tudo, dê graças. Dê graças. Amém? Porque essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo de comunhão, de amizade, de família. Obrigado pela vida. E nós queremos nessa manhã hoje renovar nosso compromisso contigo, nosso compromisso com as pessoas e nosso compromisso com a vida. Em plena e absoluta gratidão. Somos gratos por sermos as pessoas escolhidas por Senhor nesse tempo e nesse lugar. Remove da nossa boca a murmuração, renove do nosso coração, ó Deus, a amargura e limpa do nosso espírito a ansiedade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a murmuração, a amargura e a ansiedade sejam totalmente lavados de nós pela gratidão, pela certeza de que o Senhor nos colocou nesse lugar, o Senhor nos ungiu e o Senhor colocou sobre nós a tua mão e nós somos os teus filhos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então que hoje seja um dia de renovação na sua vida. Renove seu compromisso com Deus, renove seu compromisso com as pessoas e renove seu compromisso com a vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, uma boa semana, uma semana bem-aventurada para todos. Em nome de Jesus. Paz.